Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse eu vou falar sobre religião, né? As religiões do ponto de vista abraâmico, que eu considero o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus dos judeus, dos cristãos e dos islâmicos e o único Deus que existe mesmo. Então, eu acho assim, eu vou falar sobre o bem e o mal, sobre as perspectivas das escrituras sagradas, da Torá, da Bíblia Sagrada e do Alcorão. Eu já estudei bastante, eu sigo a Torá do judaísmo, né? Já li muito sobre a Bíblia, já li algumas vezes o Alcorão, comentários, né? Então, eu acho assim, o bem e o mal é uma coisa muito mal interpretada, eu acho. Por exemplo, na perspectiva judaica da Torá, o bem e o mal ele está dentro do próprio ser humano. É uma inclinação do ser humano. Então, por exemplo, no meu livro da Chave de Davi, o Deus de Abraão, eu falo que a serpente ela simboliza o mal. O que é aquele impulso pelo mal que a gente tem dentro da gente mesmo? Isso daí tem a ver com o instinto de preservação do ser humano que Deus criou mesmo. O ser humano com um instinto maligno, que todos os animais têm também, que é o instinto de autopreservação. Tem a ver com, está ligado, segundo a psicologia, com a sexologia e com é uma parte animal do ser humano mesmo, que ele faz o mal. Então, mas aí a pessoa pensa assim, não, então o mal está só na sua cabeça. Não, também. Segundo a escritura cristã, existe Satanás, por exemplo, que é um líder do mal, né? No Apocalipse fala que é a besta, o dragão, ele é simbolizado de várias formas, né? O príncipe das trevas, Bafomete, tem vários nomes, que é segundo uma figura, né? Então, por exemplo, tem Deus, que é do bem, que representa o bem, tudo que é bom, perfeito, ele é o Criador. E tem o mal que está abaixo dele, mas que também segue as ordens de Deus. Então, eu queria falar o seguinte: o mal, ele tem várias perspectivas. Então, por exemplo, existe um mal dentro da nossa ser, da nossa própria, aquele instinto de fazer o mal. Por exemplo, todo ser humano tem uma consciência, uma centelha divina, que fala, não, isso é errado. Tem gente que ignora aquela própria consciência e faz o mal, né? Tem o mal que é não intencional, que inclusive no direito chama culposo, né? Às vezes você causa o mal sem, você causa um acidente, você faz uma coisa sem intenção. Até a Bíblia fala isso também, que é o mal não intencional. Inclusive na Torá e a Bíblia cristã serviram de exemplo para várias legislações jurídicas civis ocidentais no nosso país. Então, assim, você pode fazer o mal sem intenção. Você pode fazer o mal tentando fazer o bem, inclusive. Às vezes você quer ajudar uma pessoa. Isso ocorre muito no trânsito, por exemplo. Às vezes você para deixar alguém passar na sua frente, você ajuda o da frente e prejudica o que está atrás. Então, assim, você tenta fazer o bem para um, acaba fazendo o mal para outro. Isso acontece muito nas relações sociais. Às vezes você quer agradar um familiar seu, desagrada o outro, então faz o bem para um, acaba atrapalhando o outro. Então esse é um mal não intencional, às vezes até o bem que você quer fazer, você causa o mal. É, por exemplo, o livro do Karl Marx, já é acadêmico. Ele tentou fazer o bem, um mundo melhor, e acabou gerando 100 milhões de mortos. Eu, por exemplo, escrevi um livro falando do governo mundial, espero que não, se causar o mal é não intencional também, que eu fiz o livro com boa intenção. Se desvirtuarem no futuro e isso causar morte, eu estou tranquilo porque assim, eu tentei fazer o bem. Então, existe essa questão do mal que não é intencional e existe o mal do ponto de vista em todos os aspectos. O mal profissional, porque tem a ética, né? A moral, tem as religiões. Então, assim, o mal na religião é o pecado, é o quê? É o que Deus considera que não é legal ser feito. Tem muita gente que em mal não compreende as escrituras, né? Fala, nossa, Deus aqui está querendo interferir na minha vida. Não. Deus, ele simplesmente ele criou o mundo espiritual, imaterial e o mundo material. É o antimatéria e o material. Ele mandou os profetas, o primeiro que ele mandou, assim, mais uns primeiros, ele mandou Noé, Abraão, foi tudo uma construção. Mandou Moisés, que tem um plano divino para Israel. Então, assim, os judeus não foram um povo escolhido por Deus
por acaso. Eles têm um plano divino. Os judeus eles têm um plano na criação divina. E Jerusalém, Israel, tem um plano na construção do governo, do mundo perfeito de Deus. Então, assim, tem o mal do ponto de vista espiritual, que é você transgredir as leis de Deus. Ele trouxe os profetas, em resumo, Moisés, Jesus, Maomé, para várias regiões e fala, ó, se você seguir a Deus, isso aqui Deus não agrada. Então, por exemplo, tem uma questão, por exemplo, dos homossexuais que é muito mal compreendida. Deus ele simplesmente coloca os limites através dos profetas que ele inspirou. Fala, ó, isso aqui eu não é que Deus não ama, por exemplo, os homossexuais. Ele fala, Deus não aceita sexo entre família, incesto, não aceita sexo com animais e não é agradável aos olhos de Deus sexo entre as mesmas pessoas. Ah, mas então temos que perseguir os homossexuais, maltratar. Não. Deus só fala assim, isso eu não aprovo, não gosto. Você pode querer ser homossexual e ser o problema seu, mas assim, do ponto de vista de Deus, ele não aprova. As escrituras sagradas são um limite que Deus coloca, entendeu? Então assim, você pode seguir esses limites ou não. Deus, por exemplo, fala, não, a gente não gosta que mate, por exemplo, a não ser em legítima defesa. Você é um assassino, Deus vai te amar, mesmo você sendo um assassino. Mas não quer dizer que você está certo, entendeu? Do ponto de vista espiritual. Então, assim, tem o mal moral, que é o que a pessoa moralmente acha errado ser feito. Tem o mal social, tem o mal político, que é você errar, você atacar seus adversários de forma injusta. Tem a má política, a boa política. Então o mal está em todas as áreas. No esporte, tem a competição justa e a injusta. O mal está na economia. Tem as formas que Deus aceita de ganhar dinheiro de forma lícita e justa. E tem a forma ilícita de ganhar dinheiro. Então o mal ele está em todas as áreas. O mal está nas relações internacionais, que são as guerras, as explorações, inclusive na economia, uma nação sugar as riquezas da outra. Isso é um mal econômico internacional, vamos dizer assim. Existe o mal espiritual, que é o quê? Você infringir as regras espirituais. E o mal, o Satanás, o líder das trevas, ele atua nessa área. Então, por exemplo, as religiões elas servem para proteger a pessoa. Se eu sigo a Torá, sigo a Bíblia, o Corão, isso me protege. A pessoa pode seguir várias religiões ou uma só, que ela mais se sente bem. Seguir uma religião, ela te protege do seguinte: é igual um pai. Um pai fala, ó filho, isso é meu conselho. Deus, ele te ama, ele mandou os profetas para te dar conselho. Você pode não seguir nada, inclusive ser ateu. Fala, não quero seguir Deus, não quero nada disso. Deus te dá essa opção. Você ignorar a luz e ficar nas trevas. É uma liberdade sua. Ele deu o livre-arbítrio. Inclusive está na Bíblia, não sou eu que falo isso. São as interpretações melhores dos mais estudiosos das Escrituras. Então, assim, o mal internacional, ele está tanto na cabeça dos governos, por exemplo, Jesus, que ele ficou 40 dias no deserto com o mal atentando ele, a gente não sabe o que se passou. Satanás talvez tentou desanimar Jesus da missão dele, que ele tinha, grandiosa, de trazer a luz de Deus para a Terra. A gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Então, o mal ele tem estratégias, por exemplo, o mal deve tentar influenciar os profetas a errarem, a não ter disciplina, a não trazer a mensagem de Deus, a trazer coisas erradas para as escrituras. Porque os profetas, eles são igual os líderes religiosos. Nós temos líderes religiosos em todos os países cristãos, nos líderes religiosos judaicos, os islâmicos. Existem os bons líderes espirituais e os maus. Uns só pensam em enriquecer, usar os fiéis da forma que na antiguidade ainda pior ainda, que eles usavam religião para causar guerras, falavam que a pessoa estava matando em nome de Deus, que ia para o céu, sendo que é um pecado terrível, né? Deus talvez tenha permitido na antiguidade, mas quanto mais a humanidade ficar madura, mais isso vai ser abominável. Quem fala isso é o Apocalipse, não sou eu, é a interpretação da Escritura. Então, assim, ele fala que quanto a humanidade ficar mais madura, que a colheita vai estar próxima. O que significa?
Quanto mais a humanidade evoluir moralmente, espiritualmente, mais erros vão ser, assim, é igual a adulta. Se a humanidade, ela com mais ciência, com mais moral, com mais, sabe, já faz vários milênios que os profetas vieram. Então, assim, continuar errando vai ser cada vez mais grave do ponto de vista espiritual. Então, você seguir uma religião, uma escritura sagrada, igual aqui eu tenho, a Torá que eu sigo, judaica. Essa escritura, toda casa que tem uma escritura, ela ganha uma proteção espiritual. E se a pessoa segue de fato, de coração, não é seguir para mostrar para a sociedade, é seguir, como Jesus falou, no seu íntimo, para te proteger. Porque assim, o mal, se você ganha uma visão do mal, por exemplo, Satanás tentou Jesus no deserto. Por quê? O mal ele também atua na cabeça da pessoa. Então, assim, cada pessoa sabe os, ela sabe ou deveria se autoconhecer para saber os próprios defeitos. Então, por exemplo, Satanás ele atua no defeito da pessoa. Por exemplo, tem pessoa que é muito nervosa, o Satanás atua nessa. é, Então, por exemplo, Jesus tinha uma visão muito grande. Ele via as pessoas vindo até ele, atacar ele. A gente nesse mundo material é como se fosse umas pecinhas de xadrez. Jesus tinha aquela visão, ó, Satanás está querendo usar essa pessoa para me atacar. Então a visão espiritual grande de Moisés, Jesus e Maomé era assim: nós estamos num tabuleiro de xadrez. Todas as situações, tanto Deus pode tentar se comunicar comigo através de pessoas, de situações, quanto Satanás. Satanás pode querer te ofender como? Ele coloca um familiar seu que te ama contra você para te odiar, te causar desânimo. Então, assim, seguir uma religião, seguir a palavra de Deus, te blinda dessas coisas. Então, por exemplo, sexo ilícito, traição, vícios, bebida, drogas. A Bíblia é contra, a maioria das religiões são contra, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, você ficar puro, você segue a religião, ela te protege, entendeu? Quanto mais você consegue seguir daqueles mandamentos, seja da Torá, da Bíblia cristã ou do Corão, você vai ficar protegido, blindado. O mal vai ter mais dificuldade de entrar na sua cabeça. Se você bebe, gosta de beber muito, gastar muito, falar muito, entendeu? Satanás ele vai pegar na sua falha específica para te atingir. Então, lembre-se que Jesus ele foi um grande mestre. O que ele falava? Vinha uma pessoa atacar ele, ele tinha um discernimento. Satanás está querendo usar aquela pessoa para me atacar. Ele via tudo como um tabuleiro gigante. E é isso que é o mundo material. Entendeu? Deus vai tentar te ajudar através de familiares que te amam. Você vai sentir o afeto de Deus através de um animal seu de estimação, de um familiar que te ama, de um vizinho, de um amigo. Você vai sentir o calor divino. E ao mesmo tempo, Satanás também vai tentar te humilhar com aqueles que mais te amam. Vai te tentar, porque o Satanás, o que que ele é? É um espírito do mal que tem inveja de Deus e tem ódio da criação. Então ele vai falar, vai tentar te levar para as trevas, vai tentar te afastar das religiões, vai tentar falar que você está certo, sua moral está certa, as escrituras é besteira, é coisa do passado, coisa idiota. Entendeu? Satanás é isso, ele vai tentar te obscurecer sua mente para você não ficar protegido, ficar, porque é isso que o objetivo, da mesma forma que o objetivo de Deus é que a humanidade viva com orgulho, com riqueza, com prosperidade, com ciência, sabe, com evolução, com os valores morais altos. Deus quer que o ser humano seja o melhor possível, igual aquele pai que deseja que o filho seja aquele vencedor, seja aquele, né? Deus quer ter aquele orgulho da humanidade. E para isso ele mandou as leis para a terra, a luz de Deus através de Moisés, Jesus, Maomé e através dos líderes espirituais da atualidade, que são maiores ou menores, com defeito ou sem defeito. Sem defeito é impossível, né? Mas, eu quis dizer, mais próximo da perfeição, aquele que mais te agrada, mais tem a ver com você. Então, assim, o objetivo das escrituras é trazer a luz de Deus. É assim, ó, meus filhinhos, segue isso que vocês vão se dar bem, entendeu?
A Torá, por exemplo, te instiga a não desperdiçar recursos financeiros, não desperdiçar tempo. Vários judeus, por exemplo, se dedicam à tecnologia, a criar ciência, a estudar, entendeu? Enquanto todo mundo fica com ódio dos judeus, os judeus estão lá trabalhando, tentando criar coisas, criar riquezas, entendeu? Esse exemplo nós temos que levar. Jesus também tem uma visão maravilhosa de você ficar blindado contra as forças das trevas, meditar, ser uma pessoa íntegra, disciplinada, sem vícios. Várias religiões, os evangélicos são assim, os mormons, respeito às leis do seu país, não ter vícios, não ter imoralidade sexual. Entendeu? As religiões, elas são do bem, elas querem te trazer para a luz. Mas daí você fala, quem é conservador é atrasado, segue um negócio lá da antiguidade, não tem nada a ver. Não, meu amigo. Se você for numa biblioteca, igual as bibliotecas estão falindo, uma pena, fiquei muito chateado que duas grandes bibliotecas do Brasil, livrarias quer dizer, estão falindo. Se você for numa livraria, os únicos livros que vão estar lá daqui 100, 200, 500 anos vai ser a Torá, Bíblia Cristã e o Alcorão, vão estar lá. Todos os outros livros de ciência, literatura, ficção vão virar lixo. Aquilo que os ateus falam que é lixo é o que vai, é o que é eterno, é o que fica, é o que o ser humano sente. Aquilo lá não é um livro de historinha imbecil, não. São histórias para trazer a sabedoria de Deus para a Terra. Ah, mas tem contradições. Tem. Estudo científico tem contradição. Nem por isso o povo joga tudo fora. Tem, mas tem fantasia, tem coisa contra a ciência. Tem. Realmente tem. Tem profetas que eram mais iluminados que outros. Todos os prof... Se você vê uma organização humana, nem todo mundo tem. Se você vê uns empregados, por exemplo, de uma empresa, nem todos têm aquela vontade de ajudar a empresa. Tem outros que trabalham até contra a própria empresa. Tem o próprio Judas que traiu Jesus. Nem todos os líderes religiosos são bons, são iluminados. Os próprios profetas podem ter cometido erros. Só que, no geral, é uma tentativa humana, falha de todo mundo, de todos os profetas, de todos os líderes religiosos, de melhorar o mundo. Por exemplo, na própria Torá fala que tinha que tratar bem os escravos. Aí vem uns babacas. Nossa, as escrituras sagradas é a favor da escravidão. Não, caramba. Tratar bem o escravo quer dizer assim, aquele escravo tem uma alma como a sua. Tanto é que as escrituras sagradas trouxeram um nível de compreensão moral tão grande que muito tempo depois a escravidão foi extinta, justamente por causa do texto sagrado. Ele deu um começo ali, uma fagulha de, nossa, as pessoas devem ser respeitadas, os direitos humanos devem ser respeitados. Aí, por exemplo, os judeus. Naquela época da antiguidade tinha muita guerra. Os judeus eles se negavam a pegar, por exemplo, os espólios de guerra dos inimigos. A gente fala, nossa, aquilo, naquela época da antiguidade, era um valor moral elevado. Tipo assim, nós não vamos agir igual esses animais que, numa guerra, saqueia tudo o inimigo. Pode falar, nossa, mas que coisa ultrapassada. É, meu amigo, mas na época era um valor moral que estava tentando ser superior, entendeu? Então, vamos ver as escrituras com um olhar de assim, de um pai que está dando um conselho para o filho. Ah, mas eu sou um assassino, eu quero ser gay. Tudo bem, Deus vai continuar te amando, você não precisa ser perseguido. Quem é religioso não precisa perseguir quem não segue os valores de Deus. E Deus não é assim, Deus vai ficar chateado porque você seguiu o mal. Deus, lógico, ele ama os filhos, mas você seguir o mal, você se prejudica. Porque quem acredita em alma, em espírito, em outras vidas, se você faz o mal para alguém, você vai ter um inimigo. Quanto mais mal você fizer, mais inimigos espirituais você vai ter, mais dificuldade você vai ter. Então, assim, fazer o bem, você evita de fazer o mal, tanto para outras pessoas quanto para si mesmo. E o mal, ele está permeado em todas as áreas. Está na sua mente, entendeu? Por exemplo, teve pessoas que surtam e cometem um crime, por exemplo. Isso aí que é um mal que invadiu a cabeça e dominou aquela pessoa. Um terrorista que ama muito a própria religião, só que aí num momento de fraqueza o mal vai lá e, se você fizer isso, você vai ser famoso, Deus vai te amar, vai para o paraíso.
entendeu? É um momento de fraqueza, a pessoa faz o mal. Então o mal está na mente, o mal está em todo lugar e a gente aqui é peça de xadrez, entendeu? Seguir as escrituras faz você se blindar das influências da sua própria inclinação para o mal, quanto o mal externo, entendeu? Então, quanto mais a gente segue religião, mais tenta aplicar os conceitos, melhores fica você e o mundo ao seu redor. É isso. Essas considerações que eu queria falar sobre o bem e o mal. O bem e o mal está tanto na gente quanto em todas as áreas. E a vida é difícil, é. Por quê? Às vezes você quer fazer o bem e você faz o mal. O mal ele tenta te botar para baixo, fazer você ter depressão, doença, desânimo, falta de disciplina, falta de coragem, entendeu? As virtudes, Deus tenta trazer as virtudes para você, diminuir os vícios, diminuir o desperdício de dinheiro, de tempo, entendeu? Deus ele quer te trazer para a vida. E seguir as escrituras sagradas é uma segurança maior, porque são textos iluminados com o objetivo de melhorar o ser humano. Não é para perseguir, causar guerra, não tem nada a ver. Então, mas eu acho que ser gay é uma coisa moderna. Não, tudo bem, meu filho, Deus vai te amar. Mas do ponto de vista espiritual, todas as escrituras sagradas é um limite que Deus dá. Ele fala, ó, eu não quero que vocês passem essa linha. Se você passar, Deus vai te amar do mesmo jeito. Só que a chance de você ter problemas é muito maior. Então, seguir as escrituras é ter aquela confiança. Deus criou o ser humano, Deus sabe o que é melhor para mim. Então vou seguir tranquilo mesmo, porque aquilo vai ser bom para mim, vai me proteger, vai me blindar e vai ajudar a mim quanto a todos ao meu redor. É isso. Bem-vindo ao canal Chester News.